glória a Deus, mais um domingo, mais uma EBD, e como sempre, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, desejo uma vez, há de ver surpresa o quanto Deus já fez. A glória! Minha bênção é agradecer ao Senhor, porque Deus tem me instruído a organizar melhor o meu tempo. Por certo, amados, que todos nós temos 24 horas no dia, mas alguns fazem mais, alguns fazem menos com esse tempo. E eu glorifico a Deus porque Deus tem me instruído a organizar o meu tempo. Ainda não cheguei lá, mas Deus tem me instruído e passo a passo Deus tem me abençoado a organizar melhor o meu tempo. E conte a sua bênção, conte no grupo, conte nos comentários. Conte a sua bênção, louve ao Senhor, dando testemunho das tantas bênçãos que Deus tem operado em seu viver. E vamos continuar o nosso estudo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estudamos já até o capítulo 3, tem sido devagarzinho sim, para que possamos aprender ali com cada versículo, com cada lição. E, irmã, desse jeito, a esse passo que nós vamos aprender, vamos estudar toda a Bíblia em 10 anos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você está com pressa? Eu só tenho pressa de aprender. Tenhamos pressa em aprender mais e mais de Deus. E hoje nossa lição, vamos falar de mordomos, dispenseiros, tá? Está bem? E vamos nos ater à primeira carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios 4, do versículo 1 ao versículo 5. Mordomos e dispenseiros de Cristo. Olha só a responsabilidade, e vamos falar dessa grande responsabilidade de sermos mordomos, dispenseiros, ministros abençoados do Senhor. E eu gostaria de fazer um pedido. Que você, durante essa semana, leia os demais versículos do capítulo 4. Finalize o capítulo 4, que será justamente o tema da nossa próxima lição. Para que quando nós estivermos estudando, você já tenha também a leitura já feita no seu coração, já tenha até, eu já sei, a lição com certeza vai ser falando sobre isso, vai ser falando sobre servir, Então, estude, anote o que você aprendeu, porque quando for no próximo domingo, estaremos para a glória do Senhor, segundo a sua vontade, estudando os demais versículos, você esteja realmente aprendendo mais, nós estejamos a aprender mais, porque quando eu preparo essa lição, a começar em mim, Deus me faz aprender mais da sua palavra, eu glorifico e agradeço. Essa é uma bênção também que eu tenho a dizer todos os dias, a falar e a testemunhar todos os dias, que quando eu preparo um estudo, o Espírito Santo começa em mim, a trabalhar em mim, para que eu possa ser bênção. Vamos então estudar 1 aos Coríntios, vamos lá, primeira carta aos Coríntios, abra aí a Bíblia, abra aí a palavra, a sua Bíblia que está aí, tenho certeza já na mão, canetinha já a postos, para estar anotando tudo que estiver aprendendo. Vamos lá? 1 aos Coríntios 4, do versículo 1 ao versículo 5. E diferente das outras vezes, nós vamos ler os versículos 1 e 2, depois o versículo 3 e 4, depois o versículo 5, para ficar melhor o aprendizado, tá bom? Por isso vamos orar. Oremos. Deus de infinita bondade e misericórdia, obrigada. Te agradecemos por este momento de aprendizado da Tua palavra. Aquebranta os nossos corações de uma forma tal, de uma maneira tal, que venha a discernir a Tua palavra, discernir a Tua vontade, discernir
como tu deseja que nós andemos, que nós testemunhemos o evangelho nesta terra. Como tu queres que nós sejamos, que nós vivamos nesta terra. E que por onde estivermos sejamos vaso e canais de bênção. E que nossa mente seja guiada por ti, amado Espírito Santo de Deus, a aprendermos mais de Deus, mais da palavra do Senhor, e que sejamos bênçãos sempre. Em nome de Jesus, amém! Pois vamos lá? Os 2 primeiros versículos. Comecemos. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Amados, prestem atenção. E despenseiros dos mistérios de Deus. Antes de continuar no versículo 2, vamos lá. Olha só. Importa, o que importa, o que é importante. O que é importante é que os homens nos considerem como ministros de Cristo, como e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha só. Primeiro vamos aprender o que é ministro, o que é despenseiro. O que é ministro? Ministro é aquele que chefia, é aquele que coloca ordem na situação, é aquele que está à frente, é aquele que está liderando. O que nós estamos falando? Estamos falando sobre, nessa terceira lição, sobre liderança espiritual. Nós já falamos que o líder espiritual é aquele que serve, nós já falamos que ele é um cooperador, nós já falamos que ele é o que planta e o que rega, e hoje nós estamos falando que ele é aquele ministro, ele é o despenseiro, ele é o mordomo. A liderança, e lembrando que já falamos que o líder espiritual não é aquele que tem um cargo na igreja. Amados, esqueçam isso. Nós somos servos de Deus, todo aquele que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador tem a responsabilidade de ser um líder espiritual. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Ah, mas eu sou só uma criança, eu sou só uma adolescente, eu sou só um crente de banco. Não interessa, amado, não interessa. Não interessa se você se você é pastor, se não você não é pastor, se você é um ministro de louvor, não interessa isso. O que interessa para o nosso Deus, o que importa, olha só como é, Paulo começa logo, é o que importa. O que importa é que somos homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, que recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e temos a responsabilidade de sermos mordomos, de sermos despenseiros, ministros, glória a Deus, ministro de Cristo. E o que é o ministro? É aquele que chefia, é aquele que tem a responsabilidade de estar à frente, é aquele que tem a responsabilidade de verificar e fazer valer com que o andamento das coisas, o andamento da lei, o andamento de tudo esteja em conformidade. O mordomo é aquele que chefia. Eu tenho certeza que vocês estão lembrando, sabe de quê? Lá em Gênesis, eu vou dizer o capítulo, eu até anotei, lá em Gênesis 35, depois você pode ler, que José, ele foi mordomo do oficial do Egito, de quem? De Potifar. Se você tem dúvida o que é o mordomo é aquele que chefia a casa, é aquele que coloca ordem na casa. O seu senhor, ele nem se preocupa com o andamento da casa, porque aquele seu mordomo fiel,
ele põe a casa em ordem de uma tal forma, de uma tal maneira, que o seu Senhor, ele se despreocupa com o andamento daquela casa. E é isso que Paulo está dizendo para nós. Importa que os homens nos vejam como ministros de Cristo, como mordomos, como despenseiros do mistério de Deus. Olha só, amado, como despenseiros dos mistérios de Deus. Nós somos responsáveis. Despenseiro é a mesma coisa de mordomos, amado. Nós somos responsáveis para que os homens vejam em nós como mordomos e despenseiros dos mistérios de Deus. Quando o homem, quando a mulher, quando o pai, quando o filho, quando alguém do meu trabalho, quando alguém da minha escola olhar para mim, ele precisa me ver, ele precisa ver em mim um mordomo e um despenseiro, um ministro, um despenseiro dos mistérios de Deus. Como assim, amado? Olha o que o versículo 2 diz. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Quando Paulo está dizendo que nós somos despenseiros, mordomos dos mistérios de Deus, é porque quando nós lemos e vivemos a palavra do Senhor, amados, nós detemos essa força. Nós detemos, amados, esse amor. Nós detemos essa alegria. Olha só que maravilhosa graça e bênção. Quando Paulo diz que nós somos ministros, nós somos despenseiros, nós somos mordomos dos mistérios de Deus. Amados, lembra quando nós estudamos sobre sabedoria? Amados, é loucura para o homem estar no meio, é loucura para o homem, o testemunho de Jó, por exemplo. Está no meio de uma tribulação e glorificar a Deus. Está no meio de uma pandemia e conseguir levantar a voz e ainda glorificar a Deus. Isso é mistério, amado. Em meio à dor e em meio à agonia, você conseguir glorificar. O seu coração ainda ser alegre e esperançoso. No seu coração ainda ver a esperança de um dia estar com Deus. Em seu coração ainda vê a alegria, o mundo vê em você a alegria de ser um salvo em Cristo Jesus. Amados, isso é mistério. Por isso que importa que o mundo, que o homem, que o mundo veja em nós, nos encontre fiéis a Deus. Importa que o homem ainda encontre naquele que declara a Cristo como seu único e suficiente Salvador, fidelidade à sua palavra. Hoje, o governo federal está proporcionando àquelas pessoas carentes R$600. Aqueles que não têm renda, aqueles que estão com suas portas fechadas, não conseguem viver não conseguem ter uma renda por causa do isolamento social que está havendo hoje em nosso país, no mundo, é bem verdade. E, infelizmente, amados, muitos não têm se encontrado fiéis, porque muitos não têm a necessidade de ter esses R$600 e estão lá se incluindo para ter esses R$600. Por quê? Porque, mas menino, se estão dando isso mesmo, o que tem? Tem nadinha. É meu, sim. E muitos têm, infelizmente, recebido esse dinheiro
sem necessidade. Porque se você tem renda, porque se você trabalha, porque se seu filho é seu dependente, você trabalha e você tem renda, você tem que estar glorificando e adorando ao Senhor, porque você tem essa renda. Glorifique e adore ao Senhor. Ah, amado, mas eu não fiz nada. O governo quis colocar lá para mim, quis depositar lá para mim esses R$600. Devolva. Porque se você é fiel a Deus, se você é um mordomo, se você é um despenseiro dos mistérios de Deus, e você não se enquadra naquelas pessoas que devem receber esses R$600, devolva esse dinheiro. Devolva. Não é lícito você estar com esse dinheiro. Se não é lícito você estar com esse dinheiro, então você não está se encontrando fiel. O mordomo, o despenseiro dos mistérios de Deus, o mordomo de Cristo, o ministro de Cristo, ele a todo tempo deve ser encontrado fiel. Na sua boca não deve encontrar mentira. Oh, amado, foi uma mentirinha. Uma mentirinha? Amados, para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Para Deus não existe mentiria ou mentirona. Não existe aquela mentira que é para defender ou aquela... Não existe essa mentira. Cale-se. Se cale. Se você não pode falar a verdade, pois se cale, mas não minta, amados. Porque se o mundo te encontrar mentindo, você será envergonhado. O mundo precisa te encontrar fiel. O mundo precisa, importa que o mundo nos encontre fiel. Importa que o mundo nos encontre como mordomo. Importa que o mundo nos encontre como ministro de Cristo. Aquele fiel, aquele alegre, aquele que tem palavras de vida, aquele que tem palavras de poder. O mundo importa que o mundo nos encontre de joelhos, orando e glorificando o nome do Senhor. Se você pensa que aceitar Cristo Jesus é só o oba-oba, é só estar na igreja, oh glória, aleluia. Não é só isso não, amados. Aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador é uma grande responsabilidade. Sabe aquela historinha que o mundo diz, o inimigo contra para as mulheres, que sussurra no ouvido das mulheres, meu corpo, minha lei, pois isso na palavra de Deus, essa mentira e esse engodo do maligno não tem lugar, porque o teu corpo é santuário do Espírito Santo. O teu corpo é para viver segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Sabe aquela mentirinha que o inimigo diz no ouvido do jovem e do adolescente? Que obedecer pai e mãe, tu estás quadrado, tu não é moderno. Para ser moderno tem que mais desobedecer pai e mãe. Tem que ficar dias e dias no videogame, sabe? Você tem que ser ligado, você tem que ser ligada na palavra do Senhor. Cuidado, não dê ouvidos ao maligno. Qualquer palavra que te tire desse caminho é uma palavra mentirosa, é engodo do maligno. Toda aquela palavra que vem ao seu ouvido e que te tire dessa verdade, de ser um mordomo, de ser um despenseiro, de ser um ministro de Cristo.
Toda palavra que vem ao seu ouvido e que te tire dos caminhos e da fidelidade de Deus é uma mentira, é um engodo do maligno, não se engane. Precisamos ter a responsabilidade do mundo, nos importa. O que começa como começa esse versículo? Importa que os homens, as mulheres nos encontrem fiéis. Importa que o homem, a mulher, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o coleguinho da escola, o colega do trabalho, o seu amigo, é importante que ele te encontre como um servo fiel, como um ministro, como um mordomo dos mistérios de Deus. Oh, glória a Deus. E Paulo continua, ó, o versículo 3 e 4 dizem o seguinte: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ardi a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Julgar, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se você se encontra fiel, se você olha para a sua vida e você é um mordomo fiel, você tem sido um ministro de Cristo, você tem sido um despenseiro dos mistérios de Deus, não se julgue melhor do que ninguém. Não julgue ao irmão ou ao amado, aquele que não está sendo fiel, que não está tendo uma vida de retidão na presença do Senhor. Às vezes, as pessoas acham que julgar é só algo ruim, é só algo mal, e não é assim. Julgar é formar uma opinião, eu até escrevi aqui, olha. Julgar é formar uma opinião ou conceito de algo ou de alguém. Então, às vezes as pessoas acham que julgar é só quando eu falo mal de alguém. Não. Quando eu falo bem de alguém também, não é falar bem. Quando eu imagino, pronto, vou falar assim. Porque o pastor está lá na frente e eu estou sendo um crente de banco, então eu julgo que o pastor é mais crente do que eu sou. Eu estou julgando, amados, independente. Ou seja, ao contrário, se eu estou lá na frente e aquele irmãozinho que está no banco, que não se envolve com nenhuma liderança, nenhum cargo da igreja, então porque eu tenho um cargo na igreja, aquele irmão não tem um cargo, eu me julgo melhor do que o irmão, entenderam? Então julgar, ou julgar-se menor, ou julgar-se maior, é julgamento. É você estar formando uma opinião, não é sobre você, é a respeito daquela pessoa. Se você julga uma pessoa maior ou se você julga uma pessoa menor, você está formando uma opinião, um conceito daquela pessoa. E é isso que Paulo diz. É isso que Paulo está dizendo nesses 2 versículos. Eu não posso julgar, eu não devo julgar, nem a mim, nem ao outro, nem a mim melhor ou menor, nem o outro melhor ou menor. Cabe a mim somente andar nos caminhos do Senhor. Se houver um irmãozinho que está meio lá e meio cá, não está sendo fiel ao Senhor, eu oro pelaquele amado, eu oro pelaquela amada, eu oro para que em nome de Jesus ele venha a ter o prazer, ele venha a ter a alegria de estar aprendendo e ser um mordomo e ser um ministro de Cristo e viver em fidelidade a Deus.
E se aquele irmão eu olho, eita, aquele irmão é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, nós vemos aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança, olha como ele fala do Senhor, olha que alegria ele tem ao falar de Jesus. Pois se eu estou vendo isso naquele amado e naquela amada, pois eu também vou orar por ele, para que ele permaneça nos caminhos do Senhor e não dê ouvido aos engodos, às mentiras de Satanás. Então, quando eu vejo alguém, amado, dependendo do seu estado, eu vou orar. Se ele está firme, eu vou orar para que permaneça firme. Se ele está um pouco caindo, um pouco desviado, eu vou orar para que ele volte ao caminho do Senhor. Não julguemos, porque o Senhor diz que na mesma medida seremos julgados. Não julguemos, mas vamos orar. Vamos abençoar vidas com oração. Não se julgue menor ou maior. Não julgue o irmão menor ou maior. O que nos importa é sermos encontrados fiéis. Mordomos, despenseiros, fiéis. E para finalizar, o versículo 5 diz o seguinte: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quem julga é Deus. E um dia todos nós passaremos pelo julgamento do Senhor. E nesse dia, tudo estará às claras. Tudo estará às claras. Por isso que nos importa andarmos fiéis, sermos mordomos fiéis, sermos ministros fiéis, despenseiros dos mistérios de Deus que andam em fidelidade. Nos importa que o mundo nos encontre fiéis, fiéis a palavras, fiéis à verdade de Deus. Que esse aprendizado dessa lição, que ao final de tudo sejamos mordomos, despenseiros do mistério de Deus, que o mundo nos encontre em fidelidade a Deus, que não julguemos em nosso coração, independente de ser para maior ou menor, não cabe a nós julgarmos, cabe somente a Deus julgar. E nos importa esperarmos para que um dia o Senhor julgue a todos. Se você acha, irmão, me incomoda ver pessoas enganando as outras, me incomoda e você está dizendo que aquele que vive o oposto da palavra de Deus, aquele que vive totalmente... Assim, amados, às vezes eu acho até ruim falar, mas eu sei que às vezes vai isso em nosso coração. Aquela pessoa, aquele ímpio, aquele pecador que não se converte, aquele pecador que não vê que está em pecado, está contra a vontade de Deus, amado, está dizendo que eu não devo julgar justamente. Aquela pessoa que mente, que tenta denigrir a minha imagem, então aquela pessoa é igual a mim, justamente. Amado, para Deus, olha, nós devemos sempre lembrar que a palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção. Todos nós estaremos no julgamento de Deus. O que cabe a nós, quando você olhar aquele que te persegue, Cristo disse que é fácil orar pelo amigo.
é difícil pelo inimigo. E Cristo nos manda amar o nosso inimigo. Quando nós somos mordomos fiéis, quando nós nos encontramos em fidelidade, ó Deus, despenseiros dos mistérios de Deus. Amado, para o mundo é mistério amar o inimigo. Para o mundo é mistério orar pelo que te persegue. Para o mundo é mistério orar e bendizer o nome do Senhor em meio à dor e em meio à tribulação. E é essa a lição que nós devemos levar hoje. Fidelidade a Deus, não julgar, não abrir a boca e julgar o outro, independente se estou falando, se estou julgando ou melhor ou maior, que às vezes as pessoas acham que é só quando eu denigro a imagem de alguém, ou quando só pela aparência do mal eu falo, eu estou julgando a menor, então eu estou julgando, não. Quando eu olho para a pessoa e diz, aquela pessoa, olha, eita, aquilo tem uma oração poderosa. Eu não tenho não, eu não sou assim não. Quando eu estou fazendo isso, eu estou julgando o outro melhor do que eu estou pecando, amados. Eu não devo julgar, nem que seja para maior ou menor, não interessa, eu não devo julgar. Se eu olho um irmão, se eu olho uma irmã, que eu vejo que é um irmão de oração, eita, aí é abençoado, oh glória a Deus, eu devo ter o desejo no coração de imitar, não dizer que eu sou menor. Ou se aquele irmão, como a gente já falou, ou se aquele irmão não é aquele irmão, ou aquela irmãzinha, é aquele Raimundo, crente na igreja, outro no mundo, e eu porque estou orando, porque estou sendo fiel, estou me julgando melhor, maior, aí já não tem fidelidade. Porque já está se julgando melhor do que alguém. Julgar-se melhor, julgar-se menor é julgamento. E Paulo está dizendo aos nossos corações pelo Espírito Santo que o julgamento ao seu tempo, Deus vai julgar. No tempo necessário, todos nós estaremos perante Deus no seu julgamento. E ao seu tempo, Ele trará a recompensa. Ao seu tempo, receberemos a coroa. Oh, glória a Deus! Ao seu tempo, estaremos perante o julgamento de Deus, sendo julgado pelo Senhor. E temos que viver uma vida de conformidade, uma vida de dependência, como mordomos fiéis, e o mundo nos encontrar como fiéis ao Senhor. Que essa seja a palavra, que seja firmada em seu coração. Não julgue, não julgue. Espere o julgamento do Senhor. Tenha paciência no julgamento de Deus. Seja um mordomo fiel, seja um mordomo de Cristo, que sejamos despenseiros dos mistérios de Deus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te guie, que o Senhor a todo momento faça-nos resplandecer a sua luz e que onde estivermos nos encontremos fiéis a Deus, a sua palavra. Em nome de Jesus, beijo, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém!